Então, toda teoria científica precisa ser testável, né? Precisa ter fatos, né, que chama de fatos verificados. Você precisa verificar os fatos. Você precisa ter hipóteses, né? Tem dois tipos. A hipótese ela precisa ser testável. O que é testável? Você precisa ter um jeito de testar a hipótese. Você não consegue testar a sua hipótese, ela não é testável. Foi o caso da teoria das cordas. A teoria das cordas ela não consegue ser testável. Ela é bonita matematicamente. Várias pessoas inteligentes estão fazendo a teoria das cordas, mas você não consegue testar. No caso dos elétrons, você não consegue enxergar um elétron, mas você consegue testar a presença. Na verdade, você testa a ausência do elétron. É curioso isso na mecânica quântica. Você testa a ausência do elétron, mas você consegue testar alguma coisa. Agora, os falseáveis, né, você tem também chamado de... Tem um livro que chama O Cisne Negro, né? Tem um livro, tem várias discussões. Aparentemente, o cisne, você entende bem, o cisne negro, ele ficou um bom tempo, ninguém sabia que existia esse cisne negro, né? Porque ele simplesmente, aparentemente, era muito raro. Então, as pessoas não viam o cisne negro, né? Talvez um experimento trazendo para a cultura brasileira seria a goiaba branca, né? Não sei se tem goiaba na sua região, mas grande parte das goiabas são vermelhas, né? A goiaba vermelha eu acho que é a mais comum. Pelo menos eu acho que uma parte das goiabas uma parte das goiabas que eu conheço são goiabas vermelhas. Você pode falar da seguinte forma: toda goiaba é vermelha, tá? Tem um fundo vermelho. Isso é totalmente plausível. Tem frutas, né? Por exemplo, manga, né? Sabe? Vamos pegar, por exemplo, a manga, por exemplo. Sabe, você pode falar que toda manga tem o centro, né? Toda a manga tem o centro amarelado, né? Você pode afirmar isso, né? Isso seria uma teoria científica, né? A minha teoria científica é que toda goiaba, no caso da goiaba, né? A minha teoria científica é que toda goiaba é vermelha, né? Tem o centro vermelho. Essa é a minha teoria científica. Aí depois eu posso usar essa teoria para criar outras teorias, né? Mas vamos supor que essa seria uma teoria que eu estou tentando provar no meu doutorado. Então, para poder provar que essa teoria está errada, eu preciso ser capaz de falar, mas como que eu provo que essa teoria está errada? Se você achar uma goiaba branca. Então você fica aquela teoria durante anos e finalmente alguém acha uma goiaba branca. Essa teoria foi pro saco. Mas isso que é o método científico, né? Durante muito tempo tiveram várias teorias que realmente foram pro saco. Teorias, por exemplo, atualmente o que assombra o Albert Einstein, isso aconteceu na Itália, né? Na Itália eles acharam uma partícula mais rápida do que a velocidade da luz. Então, se você achar uma teoria mais rápida que a velocidade da luz, a teoria de Einstein vai pro saco, né? Pelo menos o fato dela ser geral. Talvez tudo que ela já fez pela humanidade até agora não vai sumir. Mas você vai saber que essa teoria não é completa. Foi o caso de Newton, né? Newton, na verdade, a teoria de Newton, Isaac Newton, a teoria que Einstein usou depois, ela era baseada na teoria ela assumia que a gravidade andava de forma instantânea. Então, se a Terra desaparecesse, você ia sentir na hora. Eu vou colocar para vocês um artigo que eu escrevi sobre isso. Não sobre isso, mas fala sobre isso, tá em inglês, né? Mas um experimento mental que eu fiz. Se a Terra desaparecesse, a Lua começaria a instantaneamente sair de órbita, né? Mas atualmente a gente sabe que isso não é verdade. Mas por quê? Newton não sabia o que era gravidade, né? Ele não tinha uma noção. A teoria da relatividade geral ela veio para explicar o que é gravidade. A gravidade é a distorção do espaço-tempo. Então, nesse caso específico, você tem a teoria do Einstein, ela tem como ser negada. E como que ela vai ser negada? Você achar uma partícula mais rápida do que a luz. Então a teoria de Einstein já foi, no caso da Itália, só com curiosidade, foi um erro de cálculo, né? Deu um barulho lá, porque o italiano achou o negócio lá, acho que foi em Gran Sasso, eu estudei perto de Gran Sasso, eu fui a conhecer Gran Sasso, muito bonito mesmo, o laboratório deles. Então toda teoria precisa ter um experimento, por mais que seja uma coisa, às vezes, machuca o nosso ego, não, mas a minha teoria pode ser desprovada, mas é isso que é a ciência. A ciência ela é feita de uma teoria substituindo a outra. Einstein falava isso, né, que Einstein já admitiu na época que muito provavelmente a minha teoria vai ser substituída no futuro. Então ele sabia que a teoria dele podia ser substituída no futuro. Então isso que é a teoria científica. A teoria científica é feita para ser substituída, né, até que você acha uma teoria melhor. Então ela precisa ter fatos verificáveis, ela precisa ser falseável, ou seja, que você ter um experimento que derruba ela. Você
precisa ser testável. No caso da teoria da relatividade, eu comento para vocês nos exercícios. No caso, especificamente, apesar de que a teoria da relatividade está sendo testada ainda, porque Albert Einstein ganhou o prêmio Nobel pela relatividade, está sendo testada até hoje. Até hoje, as pessoas fazendo equipamentos para testar ondas gravitacionais, até hoje está sendo testado. Mas o maior teste da teoria da relatividade foi o eclipse solar, né? Eles observaram a movimentação de planetas aqui. O corpo grande, né, que é o Sol, é tão grande que ela distorce o espaço-tempo ao seu redor. Então, a teoria foi testada e também pode ser falsificável, né? Então, uma vez que você tem a teoria científica pronta, né, você pode ter as implicações, conclusões. Eu comento para vocês no exercício lá um pouco mais detalhes, deixar para vocês pensarem no exercício, não vou dar fazendo spoiler, mas a teoria da relatividade também tem, está lá no exercício, lá, as implicações, conclusões e previsões. Experimentos, né, ou seja, novas observações, análise lógica, né, por exemplo, a teoria da relatividade foi usada para gerar o buraco negro. Tem uma história legal de um rapaz que estava no meio da guerra, usou a teoria de Einstein para prever o buraco negro. Einstein mesmo não acreditava que o buraco negro era possível. Então, ou seja, a teoria ficou mais perto do que o Einstein. A teoria passou a perna nele, foi tão boa que ela até passou a perna no próprio pai, né? A criança, a criatura virou chefe, virou o mestre, né? Ou seja, o pupilo virou mestre. A teoria do Einstein passou a perna nele, o que é bom, né? Muitos falam que quando a teoria passa a perna a própria pessoa criou, quer dizer que ela foi bem feita. Então, novos fatos, né? Resultados colaboram com a teoria, né? Ou seja, a teoria, a teoria científica, ela faz parte do método científico, faz parte da ciência. A ciência está sempre mudando, né? Lembra que o pesquisador é o processo dinâmico, né? Ele está sempre transformando informação em conhecimento. A teoria é a mesma coisa. A teoria, ela precisa gerar novos conhecimentos e ela precisa também gerar novas previsões. Ele está sempre sob teste, né? A boa teoria, ela fica ali, ó. A teoria, diferente de um político, né? Diferente de alguém que fala demais, de um falastrão, a teoria, ela não tem medo da realidade. Ela não tem medo de bater de frente com a realidade. Ela fala assim, ó, eu estou prevendo isso. Se tiver errado, eu estou errada. Mas a teoria funciona assim. A teoria não funciona com ego, não funciona com... Por isso é bom o pesquisador, às vezes, tentar... Eu lembro que eu mostrei para vocês lá no início, sabe, por que eu considero importante vocês lerem sobre o assunto, sobre o livro do Daniel Kahneman, outros livros que eu posso indicar depois, vocês aprenderem a tirar... Uma vez eu vi um comentário acho que foi o Jefferson Souza que falou isso, que o brasileiro tem a tendência a misturar demais o ego com o seu trabalho. Isso é péssimo, porque a ciência, a teoria científica em geral, não pode ficar amarrada ao ego de ninguém. A ciência brasileira não pode ser brasileira. A ciência brasileira tem que ser apenas feita no Brasil, mas pode ser usada por qualquer país. Então, seja por isso a gente tem tanta dificuldade de fazer o nosso trabalho ser visto pelo mundo, né? Porque a gente fica tão preso, talvez, somente uma especulação. E esse assunto, para outro ponto, né, é um assunto talvez polêmico, eu não quero fazer esse curso de ficar polêmico. Então, ou seja, eu gosto muito de usar o Wikipedia, né? Como eu falei, do lado da Wikipedia, o bom da Wikipedia é que você pode modificar o que você quiser, o que estiver errado lá você modifica, né? Todo mundo está ganhando, né? É uma situação ganha-ganha.